Muito bom. Nós ouvimos sobre a igreja em Roma, como Paulo nos infunde esperança e a certeza de uma nova humanidade, e essa nova humanidade já pode ser vivenciada em grande parte na vida da igreja por esse poder extraordinário que Deus, por sua graça, ministra em nós e a nós por meio do sacrifício de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E eu espero de coração que a igreja brasileira reconheça de novo que a fé cristã é uma fé comunitária e deixe de ser o concurso de egos para se tornar a construção do santuário santo de Deus. E agora nós gostaríamos de convidar um outro amigo muito querido, o Paulo Capelletti, para nos trazer a reflexão da palavra de Deus. Paulo é um amigo que acredita profundamente na ideia de comunidade, vive a comunidade de forma plena, intensa e diária. Por isso é sempre um aprendizado estar do lado do Paulo e ser ministrado por Deus através dele. Queria convidá-los novamente a ficar em pé. Nós vamos falar ao Senhor pela vida do Paulo. Em nome de Jesus, Pai, nós mais uma vez nos apresentamos a Ti, gratos, profundamente gratos por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso Senhor. É por Ele que agradecemos antes e acima de tudo, pelo Seu esvaziamento, pelo Seu sacrifício, pela Sua vitória, por ter nos incluído nele, nas regiões celestiais, como vimos, onde somos corpo vivo, nós que antes estávamos mortos. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. E nós reconhecemos essa vida no Teu servo Paulo Capelletti. Nós reconhecemos a Tua presença, a Tua graça, a Tua ministração, a Tua bênção. E queremos, mais uma vez, colocar-nos diante de Ti, Pai, diante do Teu amor, da Tua bondade. Mais uma vez rogamos que o Senhor, por Tua graça, nos ministre através do Teu servo, que o Santo Espírito, essa pessoa maravilhosa e consoladora, seja manifesto a nós através do Teu servo, com a Tua palavra, para a glória de Jesus Cristo, para a honra do Teu nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite a todos que nos ouvem e nos veem pela internet. É motivo de alegria novamente estar com todo mundo, com todos. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Nós vamos conversar e tentar elaborar algo em relação à missão na igreja de Laodiceia. Mas uma das coisas que me impressionam é, por mais que pessoas critiquem a Bíblia, por mais que pessoas tentem condená-la, ridicularizá-la, fazer com que a palavra de Deus muitas vezes não apareça nela, quando nós nos aproximamos dela, a nossa pessoa diminui diante do Deus que ela se apresenta. Por mais que nós passamos por fatalidades, acometidos, roubados, abandonados, Deus nunca
foi surpreendido. E uma das coisas mais maravilhosas que nós podemos ver, que apesar do nosso pecado, das nossas falhas, Deus ainda está pronto para dar uma nova chance para nós. Então isso, para mim, é maravilhoso. Porque quando eu me aproximo da Bíblia e a leio, todos os questionamentos vão embora. E eu posso perceber um Deus que, apesar de mim e apesar de nós, Ele nos ama profundamente. Isso faz com que eu seja impulsionado a cada dia a perceber que eu preciso do amor dEle para eu poder amar pessoas diferentes de tudo aquilo que a gente pensa como igreja. Então eu quero dizer nessa noite que nosso tema é da hipocrisia à vida cristã, mas eu gostaria de tentar elaborar com você aqui, lendo Laodiceia, algo que vai fazer com que uma igreja que está em estado de letargia volte a viver. Uma igreja presa na sua liturgia, ela possa enxergar o que é mais importante na vida dela. E que, diante desse texto, a gente possa descobrir uma abertura, um caminho, uma chave para a gente poder começar a reestruturar novamente a nossa forma de cultuar a Deus. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, eu vou ler enquanto eu estou enxergando. ou vou ler enquanto eu posso. Eu trouxe até um computador, mas não consegui nem enxergar lá, né? É que eu tenho duas córneas diferentes, uma de mulher e uma de homem, por isso que eu trabalho com gay. Eu tenho um apreço grande pelos travestis, né? Então, e a córnea de mulher, ela não é convertida, então eu tenho dificuldade. É impressionante. E a outra córnea tem 94 anos e é de um americano, então entende, né? Consegue entender a minha visão aqui, né? Então, eu quero tentar ler bem para você, pelo menos. Diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fostes frio ou quente. Assim porque és morno e nem o és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueces, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. Eu repreendo e disciplino quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor,
dar-lhe-eis sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Laodiceia. Laodiceia é uma igreja que tem um nome grego, fala do povo julgado. Ou pode ser o direito de um povo. Laodiceia em grego significa isso. Laodiceia também é uma cidade que foi fundada por um homem chamado Antíoco II, onde essa região da Ásia foi influência para os otomanos. Otomanos são um grupo de pessoas e um império onde as pessoas que assumiam o império, elas matavam os seus irmãos para poder com que a geração dele, ou os filhos dele, pudessem assumir o império. Então era uma cidade muito rica, já existia uma corrente bancária, já existia um círculo financeiro na cidade. Principalmente eles eram orgulhosos por serem ricos, abastados e que tinham tudo o necessário para viver. Essa era a cidade de Laodiceia. Laodiceia, ela tinha aproximadamente um teatro que cabia 250 mil pessoas. Eles tinham muita cultura, mas no ano de 61 eles foram acometidos por um terremoto. E para você ter uma ideia da riqueza das pessoas que se habitavam ali, viviam ali, eles não requereram sustento algum para poder construir novamente a cidade, porque eles se orgulhavam de tanta riqueza, eles poderiam reconstruir a cidade sem recurso do Império Romano, porque eles estavam debaixo do Império Romano. Então era algo extremamente rica a cidade. Uma outra coisa que mostra a riqueza da cidade era a indústria de vestimentas que existia naquela época já. E como essa indústria foi tão grande ao ponto de distribuir o vestuário para todas as pessoas da burguesia e também do império. E uma das coisas que acontece naquela cidade é que aquela cidade também já existia uma faculdade de medicina, que eles desenvolveram um colírio para poder curar algumas doenças do olho. E colírio, no grego, significa pãozinho. Ou seja, alguns dizem que é pó, que eles desenvolveram um pó que colocava no rosto. Outros autores dizem que era um estilo de bloco, ou blocos pequenos, ou flocos pequenos, que eles colocavam em cima dos olhos para poder descansar, e quando eles acordavam, ou quando eles estavam de pé, depois de tirar o colírio, eles estavam sarados de algumas doenças. Então, essa era a estrutura da cidade, governada de uma forma esplendorosa ao ponto de crescer tão forte, ao ponto do império não mexer com essa cidade. O Império Romano, ele não mexia com essa cidade e não mexia com essa igreja, porque a maioria das pessoas que estavam nessa igreja também tinham a mesma condição. E parece que Jesus, quando ele aparece na história e fala para João escreve a carta para Laodiceia, ao anjo da Laodiceia, e que não tem nada a ver, como a gente pode perceber, transliterada o texto de anjo, mas são mensageiros, ou um mensageiro humano. Pode ser humano como pode ser divino, mas eu prefiro pensar que é um ser humano que está lá recebendo a carta. Né? Então, não tem nenhum pastor que é anjo da igreja, que está voando por aí, depois chega, a não ser aqueles, né, que já são afamados e que têm os seus aviões. Esses estão voando por aí, né?
Mas o anjo que João está escrevendo a carta, ele não tem avião nenhum, nem asa e nem auréola, então ele não é transparente, ele é gente. Então são uma pessoa. E João escreve falando que Jesus, o Amém, ou seja, aquele que está falando a verdade, aquele que condiciona tudo para ele e por ele, e tudo existe através dele, faz com que a igreja possa ser vista e conhecida. Uma das coisas mais impressionantes que a gente vê nas cartas da Ásia é que Jesus ele fala para todas: eu conheço as tuas obras. Então não é um Deus que vai ser pego de surpresa, não é um Deus que está sendo surpreendido pela humanidade, mas é um Deus que conhece o ser humano e a sua criação, ao ponto de saber que naquela região, na região da Ásia Ocidental, já existia uma igreja que se achava autossuficiente, cheia de si. Para você ter uma ideia, o império, nessa época, no ano 95 mais ou menos, que João está escrevendo a carta, e era um imperador Domiciano que dominava o Império Romano naquela época. Ele estava numa perseguição grande. Então, João vem escrevendo a carta para fortalecer as igrejas, para fazer com que as igrejas acordem, para voltarem a testemunhar, e testemunha, morrer mesmo pela vida de Jesus, e fazer com que o mundo possa entender que a testemunha é muito mais forte do que qualquer coisa. Então, Jesus, ele diz para a Laodiceia dessa forma: conheço as tuas obras. E sei que você não é nem quente nem frio. Ele usa duas cidades que estão ao extremo da cidade de Laodiceia, Colossos e também Hierápolis. Hierápolis era a cidade onde existia as termas, Caldas Novas, né? Talvez. E talvez Goiânia seja Laodiceia. E depois, daqui uns 100 quilômetros, tem Colossos que vem com a água fria. Então, mais ou menos isso. E não estou falando que aqui tem o espírito de Laodiceia, nada desse negócio. Por favor, né? Você interprete da forma que você quiser. Depois que nós falamos, aí a gente tem que assumir os erros. Mas, em Laodiceia, ela recebia água das duas cidades. Por ser rica, ela fez um aqueduto de Hierápolis até a cidade de Laodiceia, e lá a água chegava morna, e por isso a qualidade da água era a qualidade para ter vontade de vomitar. No primeiro século, quando se tomava água morna, as pessoas vomitavam. Mas aqui o Cristo fala: eu estou a ponto. Não significa que ele vai, significa que ele está a ponto de. Isso me dá uma ideia de pensar que ainda existe chance para essa igreja, que ainda existe possibilidade de uma relação maior com esse Deus, que eles já tinham esquecido. E aí ele diz da seguinte forma: você diz que você é rico, não precisa de nada, está abastado, e essas são as dificuldades que nós encontramos na igreja de Laodiceia. Quando a igreja diz da seguinte forma: estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Então, essas são as três qualidades, ou as três negativas dessa igreja. Sou rico, abastado, não preciso de nada. E Jesus, ele diz: mal sabes que tu és pobre, miserável, nu e cego, e infeliz. E Jesus, ele já logo de cara, ele vai falar: então, essas qualidades que você está me mostrando não são qualidades que eu consigo enxergar em você. O que eu consigo enxergar em você é a infelicidade, é a pobreza, e é a falta de vestimenta, e você não consegue enxergar um passo do seu nariz. Uma das coisas que João está usando é o símbolo que eles usavam na prisão dos irmãos dos imperadores que assumiram.
E nessa cidade, os governantes que assumiam a cidade, eles mandavam matar os seus irmãos, para que os filhos pudessem assumir. Mas nessa época, os generais decidiram prender os seus irmãos numa jaula em cima do harém. E essa jaula era de ouro e nada faltava para eles. Não faltava comida, não faltava mulheres, não faltava vestimenta e não faltava a visão do mundo, porque eles recebiam as informações. Então Jesus ele usa do exemplo que isso estava acontecendo, numa gaiola de ouro, ele coloca a igreja. Então aqui a gente percebe Jesus falando de uma igreja encapsulada na sua própria vida, fechada em si mesma, em si mesmada, ao ponto de não conseguir enxergar outra coisa a não ser os benefícios que ela mesma tem dentro dela. Mas Jesus está do lado de fora, e ele, por lado de fora, ele bate na porta. E aqui o texto diz, estou à porta e bato. Meu Deus, quando eu entendi esse texto que estava lendo, eu falei, poxa vida, todo o meu evangelismo foi para caixa-prego agora. Porque eu usava e decorei um livrinho que me deram quando era novo convertido. E esse livrinho tinha até os desenhinhos. E eu entrava nos prédios, no centro da cidade, de 3 andares, com Bíblia no meu ombro, andando as escadas, porque não tinha elevador, porque é um prédio horrível. E aí eu batia de porta em porta e lia esse livrinho, e no final tinha, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou cear com você, e ele vai ser o seu Senhor, você tem que aceitar Jesus, essas coisas todas. Não estou falando que é errado fazer isso, só estou falando que eu acho que aqui ele está falando para a igreja, ele não está falando para a gente que não é crente, né? Ele está falando para a igreja. E quando Jesus se apresenta dessa forma, não é só porque ele está do lado de fora, é porque ele se apresenta como pobre. No primeiro século, além de Deus estar do lado de fora, no primeiro século, quem batia as portas? Como você pode ver isso, quem diz é Joaquim Jeremias e também Kenneth Bailey no livro A Poesia e o Camponês. Você pode ler. Joaquim Jeremias, no tempo de Jesus, ele fala, Jerusalém no tempo de Jesus, ele diz da seguinte forma, não dá para evidenciar os pobres, porque as pesquisas no primeiro século eram muito pequenas para pobres, ninguém escrevia de pobre. Aí ele diz da seguinte forma, ninguém escreve de pobre porque eles tinham vergonha. Pobre significava ausência de vida, pobre significava não pessoa, pobre significava vergonha. Então, os ricos da época tinham vergonha de ter amizade com o pobre. Então, não existia amizade entre ricos e pobres. Por isso que Jesus ele era visto como malfeitor, como beberrão, como comelão, porque é isso que as pessoas veem em Jesus, senta com pecadores. Então, é dessa forma que Jesus se identifica para a igreja de Laodiceia. Jesus se identifica como pobre. E nós podemos perceber que a viúva estava batendo quando Jesus mostra isso, é sinal de pobreza, para o juiz julgar a causa. Todos esses textos, tanto Jeremias como Kenneth Bailey usa para poder falar que o bater na porta tinha o significado de ser pobre e estrangeiro, pessoa desconhecida. Então Jesus, quando ele bate a porta de Laodiceia, ele está dizendo da seguinte forma, olha, se você abrir, eu sou pobre e sou desconhecido para você. Você está fazendo toda essa pompa de achar que você é a igreja melhor do Império Romano, mas eu estou do lado de fora. E eu não posso ter amizade com você, porque ter amizade com você vai fazer com que você passe vergonha. E você abrir a porta para um estrangeiro, você está abrindo a porta para uma pessoa estranha, que você não conhece. Então Jesus ele está falando para a igreja da seguinte forma, você está sendo igreja sem me conhecer, e sem ter a amizade necessária e perfeita que você precisa ter. E aí ele termina
dizendo da seguinte forma: se você vencer. E olha, esse vencer na Bíblia, em todos os textos de João, é Nike. Então, quando você usa Nike, você lembra, eu tenho que vencer. Não posso comprar essa coisa chamada Nike. Né? Porque Nike é um tênis que é feito na Ásia e oprimindo e escravizando crianças, né? Então você tem que prestar atenção. E a propaganda gigantesca de escravatura de crianças na Ásia. Então você precisa entender isso. Então ele fala, olha, se você for Nike, né? Então você já não precisa usar Nike para achar que você é alguém. Porque Jesus já está falando, você é Nike, mano. Entendeu? Se você for Nike, e ser Nike na época de Jesus, é deixar de ser rico. Porque ele está falando de uma igreja abastada. Ele não está falando de uma igreja que não tem nada. E o único defeito que eu vi nessa igreja, e que faz com que ela seja morna, e que faz com que ela se torne fechada, é a riqueza dela. Porque a riqueza transforma a pessoa em autossuficiente e poderosa. E hoje, é isso que a gente vê. Igrejas autossuficientes, poderosas, dominadoras, que fazem com que o seu povo seja cada vez mais oprimido por aquilo que alguns líderes querem como essência da igreja. E a essência da igreja não está em ter atitudes gigantescas, mas está, nessa igreja de Laodiceia, está em abrir a porta. Parece que não tem nada metafísico nem milagroso para Jesus. O que ele quer é entrar e cear com a igreja. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar em sua casa e vou cear com você. Quando ele fala cear com você, significa eu vou ser igual a você. Você será igual a mim. Quando as pessoas sentam na mesa para cear, no judaísmo primitivo, significa eu quero ser igual a você. Vou comer o que você come, vou viver nesse lugar. E abrir a porta tem sinal de ser hóspede e hospedeiro. E hóspede e hospedeiro significa, essa casa é tua, pode ficar quanto tempo você quiser aqui. Porque hospedar não significa cuidar bem de uma pessoa que vai embora logo. É cuidar até ela ter condições de ir embora. Ou nunca mais ir. Então Jesus, ele está se convidando para morar dentro dessa igreja. Que ele está do lado de fora. Porque cear significa vou ser igual, vou viver aqui, vou me sustentar e vou ser igual. Mas para cear precisa lavar o pé, beijar o rosto e ungir a cabeça. Porque essa era uma prática judaica de quem estava recebendo bem. Né? Então, Jesus ele termina a carta dizendo da seguinte forma: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero pensar com você hoje por que a sociedade ela é encapsulada e por que as igrejas estão encapsuladas. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso vamos pensar num empresário bem-sucedido nessa cidade. Ele sai do seu condomínio fechado, do seu prédio no último andar. Como chama o último andar? Cobertura, aí todo mundo sabe, né? Cobertura. Aí ele não desce o elevador, ele sobe para o heliponto. Aí ele entra no seu helicóptero, ele vai até a sua empresa, desce no helicóptero.
desce do helicóptero, desce o elevador, está na sua sala. Ar-condicionado, temperatura ambiente, em todos os lugares. Ele não tem contato com a humanidade e ele se torna pessoa desumanizada, porque ele não tem contato com ninguém. E esse é o desejo de todos hoje, chegar no topo, chegar no último andar, viver num condomínio fechado onde eu moro no último andar, e onde esse último andar tem 2 andares só para mim, para o meu filho e para minha esposa. E eles vivem ali como vivessem o reino só para eles. E eles não dividem com ninguém. A sociedade de Laodiceia vivia encapsulada dentro da sua própria riqueza. E ela achava que ela não precisava de nada. Mas uma das coisas que Jesus condena essa Laodiceia é porque ela é infeliz. Infelicidade está ligada à relação que você tem. A infelicidade ou felicidade está ligado à relação que você tem com o outro, não com o que você adquire. E parece que essa igreja de Laodiceia está vivendo um aprisionamento ao ponto de viver com a sua riqueza. E hoje nada mais é do que acontece com as nossas igrejas, que são ricas e abastadas. Pessoas que não conseguem perceber que a sua riqueza vai levar à morbidão, e aonde ela vai acabar morrendo ou ficar letárgica com as suas ações, inanimadas com as suas ações, ao ponto de não viver o que o Cristo quer. Ou seja, a felicidade não está em você ter, adquirir, possuir coisas. A felicidade está em você perceber que o outro é igual a você, que o próximo também precisa viver. E quando ele fala sobre riqueza, eu só posso entender que no meio dessa riqueza há uma multidão de pobres. E pobreza eu só posso definir como o acúmulo de poucos. Ou seja, essa cidade acumulou, ou poucas pessoas acumularam, aonde um império todo passava fome, aonde as pessoas deveriam de ir para os teatros para comerem um pão e para dar risada. Então a multidão ia comer no teatro porque o império jogava pão para eles, então era pão em circo quase toda semana para eles poderem sobreviver. Enquanto essa cidade sobrevivia, não, ela abundava em coisas boas para a cidade, mas não dividia com ninguém. Então eu quero acreditar que estar fechado, a porta fechada, tem um significado. A porta fechada tem um significado de estar fechado para o que Deus quer. Estar enriquecido, perde-se a percepção de que existe um Deus que amou tanto que dividiu. Se o nosso Deus, Ele é amor, Ele divide, nós também temos que dividir. E Ele não dividiu o que Ele não tinha. Ele dividiu o que Ele tinha de melhor, que é o seu Filho. Então o amor só é amor quando conseguimos dividir com o outro. E quando João diz que Deus amou o mundo, ele está percebendo que o mundo está tão desumanizado que o mundo não consegue amar. Então ele transfere o amor e transcende o amor a Deus ao ponto de mostrar para a humanidade que Deus, Ele por amar, Ele divide com essa humanidade desumanizadora para poder fazer com que os homens entendam que amar é dividir. É fazer com que o outro tenha vida. É fazer com que o outro possa viver. E enquanto a gente está encapsulado, nós estamos desumanizados. E não conseguimos viver dessa forma porque somos infelizes, pobres, nus e cegos. Nós precisamos entender que existe uma multidão do lado de fora. Quem se fecha para a vontade de Deus, se fecha para dividir. Se fecha para não multiplicar com ninguém. Se fecha para não relacionamento com os outros. São insensíveis a qualquer situação que pode acontecer na sua vida. São insensíveis porque eles estão encapsulados no seu poder, na sua autoridade e no seu domínio.
passam a ser comunidades que acham que tem Deus, mas ao mesmo tempo, enquanto a cidade não for suprida com a graça de Deus, que não for suprida com a presença de Deus por causa da ação de piedade, de solidariedade de uma igreja que tem, essa cidade vai ser empobrecida, infeliz. E a gente pode perceber nos países mais de alta classe que existe, ou então de melhor produção do que o nosso país, que ainda existem jovens que se suicidam, que ainda existem jovens que se matam, porque não encontram felicidade, nem encontram a realidade que Deus quer, que é a relação de um com o outro, para simplesmente tornar feliz aquele que está empobrecido. Infelicidade tem a ver com o que o outro pode viver. Infelicidade está ligada à injustiça, e felicidade está ligada à justiça e à paz. Por isso que Jesus ele fala, olha, eu aconselho você, eu acho maravilhoso isso, um Deus que não invade, apesar de toda a riqueza, ele ainda fala, aconselho você, comprar ouro puro mesmo. E parece que em 1 Pedro está escrito que nossa fé, ela é mais valiosa do que o ouro purificado no fogo. Ou seja, está faltando fé. Está faltando fé em quem? No provedor. Está faltando fé em quem? Está faltando fé naquele que te criou, naquele que sabe toda a sua necessidade, naquele que falta e ele pode suprir a hora que ele quiser. E ele vai usar recursos de toda a humanidade para poder fazer com que seja suprida a sua necessidade. Hoje pela manhã eu disse que eu fui acometido por sair de uma entidade e a maioria dos meus mantenedores deixaram, porque não tinham relação. Eu passei a pegar papelão, vidro e lata na rua. E ao eu encontrar com pessoas que pegavam papelão, vidro na rua, eu pude perceber a felicidade daqueles homens quando eu comecei a dividir com eles aquilo que eu tinha. E eu falei assim, por que esses homens estão felizes? E eu estou aqui acabado de pegar papelão, vidro e lata na rua. Mas uma das coisas que eu percebi em todo esse movimento é que Deus nunca deixou faltar nada. Nada. Uma das coisas mais interessantes que aconteceu no meu ministério foi da seguinte forma, eu tinha um rapazinho chamado Leonardo, e nós estávamos precisando comprar comida para o dia. E foi impressionante. Nós oramos pela manhã, eu falei, gente, nós vamos comer arroz, porque não tem mais nada. E aí peguei as moedas e falei assim, Leonardo, hoje é meu dia de cozinhar, então tu vai no mercado e compra cebola e alho. Nós tínhamos terminado de orar. E eu desci as escadas, porque o escritório ficava embaixo, na minha casa, para poder escrever algo antes de começar a fazer o arroz. Aí volta o baiano, fala assim, oxe, não vou comprar nada não. Eu falei, como não vai comprar nada, rapaz? Vai lá, que eu tenho que fazer o arroz. Mas eu queria que o senhor visse um negócio. Eu falei, mas vê o quê? Eu falei assim, eu queria que o senhor fosse lá na área da frente da casa. Eu falei, eu vou perder meu tempo. Não, vamos lá comigo. Quando eu cheguei, irmãos, eu nunca soube quem levou. Mas tinha arroz, tinha feijão, tinha óleo, tinha sal, tinha cebola, tinha alho, tinha tudo. Tinha mistura, até deixei outro cozinhar, porque eu cozinho mal pra caramba. Mas o que Deus quer dessa igreja de Laodiceia? Deus quer e aconselha ela a buscar a fé que é melhor do que o ouro purificado em fogo. Ou seja, viver pela fé é esperar de verdade, sabendo que Deus pode não responder porque Ele é Deus, Ele tem todo o poder, Ele pode fazer, mas não é obrigado. Mas ao mesmo tempo, eu posso acreditar que a andorinha come, que as raposas comem, e eu que tenho pouca fé, Deus ainda cuida de mim.
Essa é algo que a igreja de Laodiceia tinha perdido, porque ela podia comprar tudo o que queria, ela podia ter o domínio do que ela queria, ela não tinha nenhuma opressão do Império Romano, porque ela investia em todas as coisas. E nós muitas vezes estamos investindo errado a nossa vida, porque a nossa vida não é de distribuir dinheiro, mas é de fazer com que a gente ande pela fé. E se nós dividirmos, nós vamos começar a andar pela fé, porque vamos depender dele, e não da empresa que temos, e não do emprego que temos, ou do dinheiro e do salário que ganhamos no último dia. E eu quero dizer uma coisa para você, porque se você ganha todo esse dinheiro, porque é Deus que deixou ainda, mas se você não dividir, tu é capaz de perder esse emprego. E aí você vai depender. E isso é a coisa mais maravilhosa que existe. O estar fechado é também não querer depender de ninguém. É ser autossuficiente. É ridicularizar aquilo que Deus fala que é maravilhoso. É a interdependência um do outro. Estar fechado significa ser independente. Independente significa morte de verdade. As pessoas que são independentes, elas se tornam soberbas e vão morrer só. Ao ponto de fazer com que eu possa dominar. E as leis que nós temos no nosso país, e todas as instruções que nós temos, é por causa da sociedade dominante que está sobre nós. E os pobres não têm voz, e nós como igreja não damos voz para os pobres. Porque nós queremos de verdade, como o Ziel falou, que o magnata venha. Não é isso? Então é uma coisa que a gente precisa entender. O estar fechado, as portas, significa que eu não quero conhecer a sociedade ao qual eu estou imbuído a ajudar. A sociedade mundial sofre e nós estamos fechados em nossos castelos ao ponto de não ver a necessidade do outro. Não aprendemos a fazer a leitura da sociedade. Ou seja, se nós não aprendemos a fazer a leitura do homem hoje que nós estamos vivendo e não entendemos como que o homem percorre na cidade ou como o homem vive e articula os desdobramentos da vida dele, nós nunca seremos pastores que possam de verdade desenvolver uma teologia profunda. Dietrich Bonhoeffer, ele diz da seguinte forma: só pode ter teologia boa se houver pastorais profundas. Isso ele falou diante da pressão nazista ao qual ele estava preso e via o povo sofrendo. Muitas vezes nós estamos presos nas nossas igrejas, nos nossos condomínios, nas nossas empresas, e nós não conseguimos perceber que a opressão nazista ainda está do lado de fora da nossa sociedade, e que ainda mata muito essa sociedade desigual, diferente, e ao ponto de nós não fazermos nada. Por que não tem teologia no Brasil? Porque não tem pastorais profundas. Nós não estamos interessados em conhecer o homem, em pastorear o homem, em cuidar do homem. Nós estamos interessados em estrelatos, em estar a ponto de aparecer para todo mundo, mas ao mesmo tempo, quando vai ver a vida de verdade, está vivendo uma vida medíocre, pobre, nu e miserável. Então, muitas vezes eu me pergunto que pastoreamento profundo significa não só o pastor pastorear, mas ser pastoreado, mentoreado, cuidado. Assim como o povo precisa ser cuidado, o homem que está falando também precisa de cuidado. É algo que nós precisamos entender. Então, estar fechado significa não fazer teologia, porque o que interessa mesmo é eu justificar a minha riqueza. Eu não preciso fazer teologia. Eu só justifico aquilo que tenho, para não dividir. Só qualifico para não dividir. Então, estar fechado também é não fazer teologia, porque não tem relação com o outro. Não consegue fazer teologia quem não tem relação com ninguém. Não tem jeito.
Precisa-se estar no meio do povo para poder entender o povo e de lá fazer teologia, porque teologia só serve quando ela vai para o povo e resulta em transformação de vida. Porque a encarnação só pode ser graça quando ela está sendo transfigurada. E é essa transfiguração que Deus está esperando na igreja de Laodiceia com os conselhos que Ele está dando. A encarnação é fazer com que a igreja se torne intrusa na sociedade, que faça com que ela se torne estranha na sociedade, ao ponto de quando forem decidir em portas fechadas, essa igreja vai colocar o pé na porta para não deixar fechar e falar assim, não, eu tenho voz aí também. O secularismo fez com que a igreja, a sociedade fosse dividida em duas, a pública e a privada. E a sociedade mesmo empurrou a igreja para a privada. E sociedade privada, por favor, não entenda mal, né? Sociedade privada. E a sociedade privada empurrou a igreja para a sociedade residencial. Ou seja, nós só discutimos situações e conversas familiares, aonde, ai pastor, o meu marido, ai pastor, a minha mulher, ai pastor, o meu filho, mas nunca do lado de fora, do público, aonde existe uma sociedade maior, aonde o social acontece, aonde a economia rola, aonde as ações políticas estão sendo determinadas, e nós ficamos fechados nas nossas residências, achando que uma televisão de 50 polegadas, LCD, Full HD, XHLT, vai resolver o problema. Porque ali eu vejo o filme, a novela, que não tem pobre. Você já percebeu? Não tem pobre, as novelas. E terminam tudo igual. Né? Todos vão se dar bem. Então para de assistir essa porcaria. Né? E vai fazer alguma coisa útil. Uma das coisas que acontece, o Le Monde, no jornal da França, ele diz da seguinte forma, o Brasil diminuiu a sua desigualdade. Legal? Mas para ser igual aos Estados Unidos, vai demorar 20 anos. Eu falei, poxa, legal. Então ela faz uma comparação com um país que é super desigual para um país desigual. Então quer dizer, daqui 20 anos nós vamos continuar desigual. Super interessante esse jornalista, não? Com a pesquisa dele. E aí, mas eu pergunto, o que nós estamos fazendo para eliminar essa desigualdade? E aí eu chego na hora de bater na porta, e eu quero terminar. Bater na porta significa, abrir a porta significa crise. Crise, mas ao mesmo tempo aprendizado. Porque abrir a porta é aprender que existem pessoas do lado de fora que têm necessidades profundas de ter um encontro com essa comunidade. Abrir a porta significa abrir a porta para o pobre, para o Cristo, que se identifica como pobre. Um Deus que, apesar da riqueza, apesar do afastamento, apesar da vida morna, Deus ainda busca a oportunidade de se relacionar com essa pessoa. Apesar de ser rico, o Cristo busca a relação, fazendo com que ele possa se aproximar mais da pobreza. E pobreza tem uma conotação de morte. A pobreza hoje no Brasil é sinônimo de morte, de analfabetismo. A pobreza no Brasil hoje tem o significado dos excluídos, dos abandonados, dos supérfluos, das pessoas que ninguém quer, do jeito que o povo vive. Quem não se qualifica vai ser reprovado e acabou a nossa vida. E o pobre tende a morrer. E nós vamos viver com esse peso, porque o Cristo veio para eles e se identificou com eles. E eu acredito que se uma igreja tivesse honra de ser pobre, o Cristo apareceria como majestade. Mas uma igreja que se acalenta com a sua riqueza, o Cristo se apresenta como pobre. Para que essas diferenças sejam diminuídas, para que o estrangeiro seja reconhecido
E quando nós não saímos das nossas cápsulas, nós não vamos perceber a sociedade que temos e nem vamos cuidar de pessoas que devemos cuidar. Então, eu quero ler algo que eu quero terminar. Abrir a porta é sinal de crise, porque vai fazer com que a gente tenha que reaprender a se relacionar com o outro. Outro diferente e não igual. Outro que vem com todas as suas culturas, as suas diferenças, as suas vidas, estragadas pelo mundo, pela família, pela sociedade, mas nós temos que recebê-los, porque o Cristo se identificou com eles, pobre, miserável. Mas quem era mais miserável era a igreja. E eu queria terminar lendo algo que eu tentei elaborar aqui, é um conselho, para a gente poder ver com que a história fala. Lutero, ele diz para a Igreja Católica, quando ela estava abastada por roubar os pobres, que a igreja é a prostituta da Babilônia. Mas isso não é segredo, porque ele só usou o que Dante já tinha dito. Mas hoje, nós vemos pastores prostituindo a noiva de Jesus, com as suas pregações de riqueza, aonde os pobres ofertam para que esses pastores se tornem mais ricos. E o povo tem que esperar de Deus o milagre. Para mim, como pastor de marginais, isso só tem uma conotação de cafetinagem e não de pastoreio. E faz com que o enfoque seja a morte daqueles que o seguem. A igreja de Laodiceia, ela tem que mudar, porque a carta foi endereçada ao anjo da igreja, que talvez seria o mensageiro daquele lugar. Então, eu quero dizer que essa teologia que enriquece a pastores e empobrece o povo é cafetinagem de um povo miserável, que não entendeu que é Deus. E que essa igreja de Laodiceia, ela não aparece porque a igreja do céu, a cidade santa, está descendo. O reino vai chegar. E esses ditos pastores, eles vão pagar caro por isso. Então, sendo prostituta, antes eles deveriam de apresentá-la como noiva, sem mácula, sem mancha. Estão cafetinando a igreja, que é do Senhor, não é nem deles, mas é do Senhor, pois estão se enriquecendo às custas de um povo sofrido, que está de verdade sendo enganado por uma teologia que só enriquece somente aqueles que pregam sobre ela, pois recebem do povo que fica esperando as suas dádivas de piedade do céu, porém de prostituir aquela que precisa ser entregue sem mancha, sem mácula. As últimas frases são: arrependam-se, voltem, vale a pena, ainda dá tempo, ainda existe chance para você, com essa teologia de prostituição e cafetinagem de um povo que precisa ser amado, direcionado, porque um dia nós vamos encontrar com o Senhor que é santo.